Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, no programa Verdade e Vida de hoje vamos falar sobre Jesus, a âncora da nossa esperança. A Páscoa tem um grande significado para os cristãos. Nesta ocasião, lembramos da grande vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. O medo da morte sempre rondou a raça humana. A morte, para muitos, é o fim da linha. Mas a morte não é o fim, é apenas o começo, que pode ser de uma vida cheia de aflições, longe da presença de Deus ou de prazeres junto a Cristo. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele venceu a morte lá na cruz e pode dar vida a quem o aceitar. Ovos de chocolates, balas, historinhas de coelhinhos, tudo isso é somente para mais uma oportunidade para que comerciantes vendam seus produtos e lancem nuvens de dúvidas sobre o real sentido da Páscoa. Jesus convida você para celebrar com ele sua vitória. Não fique de fora dessa festa. Jesus, a âncora da nossa esperança. Esse é o tema da mensagem de hoje que o reverendo Hernandes trará ao seu coração. Logo após o intervalo, não saia daí. Estamos apresentando Verdade e Vida. Você está preparado para pregar a palavra de Deus? Na verdade, não, mas eu tenho muita vontade de aprender. Preparado ainda não, mas estou estudando para isso. Se você quer se preparar para compartilhar o Evangelho, participe do congresso Prega a Palavra e fique pronto para pregar o Evangelho em todo tempo e lugar. Prega a Palavra, Congresso Nacional APECOM, de 28 a 30 de junho, em Águas de Lindóia. A gente se vê lá. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Os cristãos no mundo inteiro comemoram hoje o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. E a ressurreição de Cristo é o pilar do cristianismo. Isto porque um Messias morto seria um fracasso, seria derrotado e não poderia salvar-se a si mesmo, quanto mais ser o Redentor da humanidade. Hoje queremos falar sobre Jesus, a âncora da nossa esperança. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 4, versos 13 a 18, escreveu para consolar aqueles crentes. Eles estavam sendo atacados pela filosofia grega, moravam na região grega. Tessalônica era a capital da Macedônia. E os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Os gregos eram dualistas e eles pensavam que a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Desta forma, os gregos não acreditavam na criação, não acreditavam na encarnação e não acreditavam na ressurreição. Para eles, o corpo era apenas a prisão da alma. Para eles, a morte era exatamente a libertação da alma desta prisão do corpo. Para um grego, pensar na ressurreição, onde esta alma voltaria ao corpo, era um retrocesso e não um estado de glorificação. Por esta causa, alguns crentes da igreja de Tessalônica, influenciados por esta ideia, começaram a se entristecer quando alguns dos membros de sua família religiosa começaram a morrer. Eles estavam como aqueles que não tinham esperança. Então o apóstolo Paulo
escreve para eles, para lhes orientar à luz da palavra e para, com isto, trazer-lhes um consolo ao coração. É importante dizer que, com respeito ao fim, à escatologia, ao futuro, à eternidade, há muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas ideias, muitas conjecturas. Há aqueles, por exemplo, como os epicureus da época de Paulo, que pensavam o seguinte: morreu, acabou. Não existe céu, não existe inferno, não existe eternidade, não existe amanhã. Portanto, eles diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Os existencialistas atuais acreditam da mesma forma que a vida não tem sentido, porque não tem futuro, porque não tem amanhã. Há outros que acreditam que depois que a pessoa morre, ela vai para um lugar desconhecido. Outras pensam que vai para um lugar de sofrimento, purgando ali os seus pecados, até estarem aptas para entrar na bem-aventurança. Outros ainda pensam que, quando uma pessoa morre, o seu espírito desencarna e torna-se reencarnar, e depois desencarna outra vez, e assim sucessivamente. Mas Paulo não está lidando com conjecturas. Paulo está trazendo uma revelação da parte de Deus. Nós não precisamos especular, nós não precisamos conjecturar. Com respeito ao amanhã, a palavra de Deus, por revelação de Deus, traz-nos a verdade dos fatos. A primeira verdade que Paulo vai nos ensinar aqui é que aqueles que morreram na hora da ressurreição, no dia da ressurreição, vão ressuscitar antes dos vivos serem transformados. E quando isso se dará? Dar-se-á na segunda vinda do Senhor Jesus. Então Paulo trata desta verdade de que Jesus Cristo vai voltar. Alguns não acreditam nisso. Lá na época de Pedro já perguntavam: mas onde está a promessa da sua vinda? Mas Jesus virá, e virá primeiro de forma pessoal. O mesmo Jesus que foi assunto aos céus voltará, disseram os anjos aos discípulos no Monte da Ascensão. Segundo, a vinda de Jesus será visível, todo olho verá. Terceiro, a vinda do Senhor Jesus será repentina. Como o relâmpago sai do Oriente, vai para o Ocidente, vai ser assim, num momento, num instante, num piscar de olhos, diz o apóstolo Paulo. A segunda vinda de Jesus Cristo vai ser poderosa. Na primeira vez, ele veio humilde, como servo, mas na segunda vez, ele virá como rei, como juiz, com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, para julgar vivos e mortos. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será inesperada, diz a Bíblia, vai ser como um ladrão que entra numa casa de noite inesperadamente. Não podemos marcar datas. Esse dia vai apanhar as pessoas de surpresa. Quando Jesus voltar, na sua grande majestade e glória, diz a Bíblia, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Talvez você pergunte assim, como perguntaram para Paulo lá em Corinto: como é que vai ser este corpo da ressurreição? Em que corpo as pessoas virão na ressurreição? E Paulo vai ilustrar de três maneiras. Ele ilustra com a semente, com o tipo de carne e com os astros. Ele diz o seguinte: o corpo é como uma semeadura. Você semeia corpo corruptível, que fica velho, que fica cansado, que fica doente, que morre, e ressuscita-se um corpo incorruptível, um corpo que não vai ficar cansado, não vai ficar velho, não vai ficar doente, não vai ter briga com o espelho. Segundo, esse corpo, semeia esse corpo na fraqueza, ressuscita-se em poder. O corpo da ressurreição vai ser um corpo poderoso, diz a Bíblia.
Jesus Cristo entrava com seu corpo ressurreto numa casa com as portas fechadas, sem precisar abrir a porta. Nós vamos receber um corpo poderoso, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Semeia esse corpo cheio de fraqueza e corrupção, diz a Bíblia, ressuscita-se um corpo de glória. O nosso corpo vai brilhar como o sol no seu fulgor, como as estrelas eternamente. É por isso que quando João vê a Jesus glorificado lá na ilha de Patmos, ele cai como morto aos seus pés. Vai ser assim o nosso corpo, diz a Bíblia, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o que Paulo está deixando para aquela igreja é uma palavra de esperança e de consolo, porque quando as pessoas estavam morrendo, eles estavam tristes. Aí Paulo diz, não, quando um crente morre, ele vai para o céu. A alma vai direto para Deus, não o corpo fica dormindo na sepultura, não é a alma que dorme, é o corpo. A alma vai para Deus. Jesus Cristo disse para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso não é a sepultura. O corpo de Jesus foi para a sepultura, mas o seu espírito ele entregou a Deus. E Jesus disse para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Portanto, quando um crente morre, ele deixa o corpo para habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Só depois os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E diz a Bíblia que então teremos esta gloriosa reunião e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós temos uma viva esperança. Não precisamos viver como aqueles que não têm esperança. O seu final já está garantido. Deus já determinou a glória para você. Você está indo para a glória, não para um túmulo gelado, não para um fracasso, não para uma derrota. O seu destino já está definido. Bondade e misericórdia seguirão você todos os dias da sua vida. E quando tudo acabar, então você vai habitar na casa do Senhor para todo sempre. Que verdade bendita, que consolo extraordinário, que esperança maravilhosa. Agora mesmo, entregue o seu coração a Jesus e experimente também esta mesma esperança. Eu vou orar por você. Querido Deus, abençoa aqueles que nos assistem e aplica-lhes esta palavra ao coração, para que elas possam crer no Senhor Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida, e possam desfrutar desta bendita esperança. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho muita alegria, o alto privilégio de ter apresentado a você, mais uma vez, o programa Verdade e Vida. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho, pelas suas orações. No próximo domingo, se Deus nos permitir, neste mesmo canal, neste mesmo horário, nós estaremos de volta para trazer mais uma palavra especial para o seu coração. Deus te abençoe e até lá.